Oi pessoal, tudo bem? Então vamos lá para o segundo vídeo então. Bom, no primeiro, como vocês devem ter assistido, se vocês estão assistindo em ordem, a gente deu uma contextualizada sobre o autor, né, sobre o Tolkien, mais a questão biográfica, né, dele e de algumas pessoas importantes para ele. E hoje, então, nesse segundo vídeo, como eu tinha combinado, a gente vai falar um pouco do contexto dos movimentos literários do século XX. Então, esse segundo vídeo, a gente vai falar das respostas literárias para os dias sombrios do século XX. Sombrios, vocês sabem por quê, né? Não, isso dispensa explicações. Mas, enfim, vamos lá, então. Para começar, então, contextualizando, é importante a gente pensar o que levou esses escritores do século XX, tanto o pessoal da fantasia quanto o pessoal modernista, a escrever o que escreveram e como escreveram. Então não foi uma coisa repentina, assim, que nasceu no século XX, mas sim um sentimento que veio de tempos atrás. Então veio desde o final do século XVIII, com a Revolução Industrial, que houve essa mudança de cenário, onde a gente tinha, eu aqui estou falando da Inglaterra, né? A gente tinha aquela Inglaterra um pouco mais verde, um pouco mais rural, e com a chegada da Revolução Industrial, ali pelo final do século XVIII, nós temos essa Inglaterra um pouco mais cinza. Então, isso acaba ficando bem marcado nas obras mesmo do século XIX, pegar o médico e o monstro, o Dr. Jekyll and Mr. Hyde, já começa a mostrar essa Londres, falando em Londres, que é onde passa, a história se passa, ele começa a ficar essa Londres mais nebulosa, essa Londres mais cinza. A gente pode ter o mesmo efeito nos romances do Charles Dickens, né? A gente já tem isso também. Até mesmo na poesia, falando agora em poesia, né? A poesia do William Blake, nós já temos esse contraste da Inglaterra, Londres urbana com o contraste da Londres da Inglaterra rural. Então, um dos aspectos que acabou culminando para que o pessoal do século XX escrevesse dessa forma com que escreve tem a ver com a Revolução Industrial, porque nós tivemos essa mudança de uma vida mais pacata, uma vida mais rural, até um tipo de modo de economia diferente, né? Com a Revolução Industrial nós temos produção em massa, começa então a máquina substituir o homem, uma supervalorização da máquina e uma desvalorização do homem, então o trabalho do homem começa a valer cada vez menos, e assim por diante. Com a Revolução Industrial, bem dizer, na mesma época que surgiu a Revolução Industrial, começou a surgir também a noção do secularismo. O que isso quer dizer? Grosso modo, o secularismo quer dizer um tipo de indiferença à religião. Então, o pensamento secularista tinha a ver com a questão de que a igreja e costumes religiosos não deveriam mais interferir no Estado, no governo, na educação. Então houve essa separação. O secularismo tem a ver com isso. O Estado livre de influência religiosa. E é claro, lembrando que a Inglaterra sempre teve bastante conflito religioso, teve bastante mudanças. Questão católica romana, católico anglicanos, protestantes também. A Inglaterra sempre teve um tanto de fundamento religioso ali. Então, a religião sempre foi algo bem importante para aquele país. E com a chegada da Revolução Industrial, as coisas começam a mudar um pouco. Então, a religião vai ficando um pouco de lado.
o que acaba sendo reforçado, digo, com a crescente do cientificismo. Então, ah, assim como a indústria estava crescendo, a ciência também estava cada vez mais trazendo melhorias para a saúde e tudo mais. Pelo menos no início o pessoal acreditava que a ciência era o progresso e a forma de resolver os problemas. Com o tempo, o pessoal do século XIX e XX acabou vendo que não era bem assim, que nem tudo eram flores. Então, o pensamento cientificista se tornou cada vez mais arraigado na sociedade da época, tanto no XIX quanto no XX. E é lógico que o pensamento científico, em grande parte, vai para o lado oposto do que o pensamento católico, que era, agora falando basicamente do Tolkien, né, que era o que o Tolkien acreditava. A ciência, no geral, a maior parte ela vai para o outro lado, né, do que a religião prega. E foi lá pela metade do século XIX que o Charles Darwin, lança aquele importante livro sobre evolução, né, sobre, se não me engano, o nome é Origem das Espécies, que já começa a dizer que nós não... começa a contradizer aquela ideia de que o ser humano tenha vindo direto de Deus, mas muito pelo contrário, o ser humano é um resultado da evolução de uma espécie que veio desde o início da criação, digo, a criação cientificamente falando, né? Desde a origem do universo, veio evoluindo até se tornar o que somos hoje. Então, esses três aspectos, tanto a Revolução Industrial como o secularismo e o cientificismo, eles fizeram que o pessoal da época tivesse esperança em algo novo, que todas essas mudanças de pensamento e de ambiente iam trazer revolução na questão econômica, de saúde e de qualidade de vida. Então existia muita fé, muita perspectiva de que as coisas melhorariam, que isso tudo ia trazer desenvolvimento e igualdade para as pessoas. Muitos acreditavam nisso. No entanto, quando chegamos então no século XX, na segunda década do século XX, temos a Primeira Guerra Mundial. O que temos aí? Terra desolada, pessoas passando fome, muitas pessoas morrendo, não só na guerra, mas fora dela. E todo aquele sentimento de que a ciência e a indústria iam trazer progresso e melhor qualidade de vida, vai por água abaixo. E como as pessoas já tinham abandonado em grande parte a religião, estavam acreditando agora na ciência, a ciência era a fonte de cura e de força que nos impeliria, nos colocaria para frente. E a ciência se mostrou um pouco ineficaz, porque todos esses avanços científicos, tecnológicos, industriais, resultaram na criação de armas que viriam a ser capazes de aniquilar, fazer destruição em massa, tanto de pessoas quanto de ambientes. Tudo foi por água abaixo, porque o pessoal estava crente que a ciência era a resposta, deixou a religião de lado, e quando explode a Primeira Guerra Mundial, com toda a sua devastação, o pessoal já fica sem acreditar. E agora? O que fazemos? O que faremos? E agora, José? No que acreditar? Como seguir em frente? Se nós apostamos tudo que tínhamos na ciência, na indústria, e não deu certo. O que fazer? E é nesse sentido que o Anthony Burgess, sim, é o mesmo da Laranja Mecânica, gente, ele escreve no livro dele sobre literatura inglesa, sobre os movimentos literários do século XX. Ele diz, é um livro um pouco antiguinho, ele é de 74, eu acho que essa ainda, a de 74 não é a primeira edição, não, mas
ele é fácil de conseguir. É English Literature o nome, literatura inglesa. Vocês conseguem na internet sem maiores problemas. Ele é bem interessante para quem gosta de estudar assim por períodos, então ele faz um panorama da literatura inglesa, acho que desde a época do Chaucer, talvez um pouco antes, acho que ele pega um tanto antes da época pré-chauceriana. Então vale muito a pena para quem quiser estudar literatura inglesa e ter uma noção, assim, não digo aprofundada, mas geral, assim, dos movimentos literários, dos escritores, não digo de destaque, mas que chamaram mais atenção na época e que a gente costuma estudar nas letras, vale a pena. Então o Chaucer, quando ele fala ali do final do período vitoriano, já se encaminhando para o período modernista ali, ele diz o seguinte, que a literatura produzida por volta de 1880 a 1914 é caracterizada ou por essa tentativa de encontrar substitutos para uma religião que parece morta, ou por um tipo de vazio espiritual, essa vontade, essa sense of hopelessness, de tentar acreditar em qualquer coisa que motivasse o povo a seguir em frente, porque o pessoal estava arrasado, ninguém estava esperando os resultados tão terríveis da guerra. Então, essa literatura ali, lembrando que o pessoal do modernismo já era nascido nessa época, então eles já estão, claro, em 1914 a guerra recém estava começando, mas aqui o Burgess já está falando que já essa literatura do final do 19 início do 20 já era marcada por esse vazio, no caso, causado por todos aqueles motivos que eu comentei no slide passado, o secularismo, o industrialismo e também o cientificismo. Eles já estavam vendo que existia esse vazio, essa dificuldade em alguma coisa para acreditar. E com a chegada da guerra, as coisas ficam ainda piores. Então, a literatura do século XX é bastante marcada por esses aspectos. Uma tentativa de encontrar substitutos para uma religião, ou essa vontade de criar algo que te impelisse para frente, te desse esperança de um futuro melhor, algo que tu pudesse se segurar. Já a Teresa Nicolai, ela é um pouco mais atual, ela escreve em 2014. O livro dela é um pouco mais difícil de achar. Esse livro se chama Tolkien and the Modernists, Literary Responses to the Dark New Days of the 20th Century. Ele é um livro muito bom, ele é um tanto caro, se eu não me engano, vocês só conseguem ele por importação, e ele não baixa de R$150. Mas quem quer estudar Tolkien, ou até mesmo o período do século XX, literatura do século XX mais a fundo, principalmente a literatura do Tolkien e a modernista em contraste, vale muito a pena. Então, a Teresa Nicolai, ela diz o seguinte, ela acredita que existem duas respostas literárias maiores, assim, mais de destaque quanto a esses sentimentos de alienação, fragmentação, deslocamento, trazidos pelo industrialismo, pelo secularismo e a Grande Guerra. Ela diz que existem duas respostas majoritárias a estas questões. Por um lado, nós temos escritores do século XIX e XX que usaram a imaginação, os construtos da imaginação, para demonstrar as possibilidades da conexão humana e da comunidade que poderiam ser alcançadas através de valores de compaixão, de empatia, altruísmo,
e esse senso de que nós somos responsáveis para com as outras pessoas e também para com o mundo. Essa é uma das respostas. As pessoas que acreditavam que o foco era na união, na comunidade, nessa responsabilidade de se ver como responsável pelo outro e pelo meio. Então, esse primeiro grupo é o grupo da fantasia, de acordo com a Nicolai. Por outro lado, muitos escritores escolhem focar no dano que a guerra, o secularismo e o industrialismo causaram na civilização ocidental, para a civilização ocidental e seus habitantes. Então nós temos esses dois lados. Pessoal da fantasia, foco em como... Claro, a gente não vai ser todo mundo da fantasia que vai trabalhar assim, mas falo assim, digamos, a respeito do Tolkien, do Lewis, dá para dizer também George Orwell, quem sabe. E por outro lado, que esse primeiro pessoal que vai focar no senso de vamos nos unir para conseguir seguir em frente, pensar numa solução e resolver o problema. Por outro lado, a gente tem o pessoal modernista, de novo, não é todo mundo, mas sempre tem exceção à regra. Mas aqui, nesse grupo, a gente pode colocar a Virginia Woolf, a gente pode colocar o T.S. Eliot, dentre outros que a gente vai ver no próximo slide, que escreviam mais sobre o indivíduo fragmentado, deslocado e isolado da sociedade. Então existe esse movimento de olhar para dentro e se voltar para si mesmo e não conseguir se conectar. Tu tá tão perdido no meio da destruição e na desolação causada pela guerra que tu acha difícil ou perde a capacidade de se conectar com as demais pessoas. Então, esse é o pessoal do modernismo. Seguindo em frente, então. Então, esse pessoal aqui, desse slide, aqui a gente tem, vamos pegar o pessoal aqui, como é que é o nome dele, do Great Gatsby? Fitzgerald, nós temos aqui a Virginia Woolf, James Joyce, T.S. Eliot, o Tolkien e o Lewis. C.S. Lewis, rapaz, aqui é o das Crônicas de Nárnia, né? Não é o da Alice, importante lembrar. Que eles se escrevem durante o século XX e a literatura deles apesar de muito diferente em diversos aspectos, tanto de estilo e de tema, eles compartilhavam de uma imagem específica, que é essa imagem aqui da Terra desolada. Não apenas a Terra, mas é uma desolação externa e interna causadas pela guerra. Esse termo Terra desolada é importante pensar que dá pra, não digo que a gente pode atribuir, mas eu sempre lembro do T.S. Eliot, porque ele escreveu o poema, né, logo depois do fim da Primeira Guerra, lá por 1900. Ele publica por volta de na terceira década do século XX, ele publica o poema Terra Desolada, o Wasteland, junto com outros poemas, né? Que fala exatamente disso, desse terror, desse caos, dessa fragmentação pós-guerra. Então, todos esses escritores aqui, de certa forma, eles vão escrever utilizando essa imagem da Terra Desolada, da desolação externa e interna causadas pela guerra. Cada um à sua maneira. A gente vai dar uma olhada em algumas obras agora, em alguns exemplos disso, para a gente poder ter uma noção de como funcionava e para ficar aparente que as coisas estavam bem conectadas. Eles, apesar de escreverem temas diferentes e coisas diferentes, eles tinham algo comum. Sim, isso é sintomático, não dá para achar que era uma coisa do acaso. Isso é sintomático, decorrente de tudo aquilo que já vinha ocorrendo desde lá do fim do século XVIII. Que, claro, esse pessoal aqui, nenhum viveu lá no final do século XVIII, mas enfim, as famílias
viveram muitas vezes, né? Tipo, membros, vó, acabaram pegando um pedaço dessa época. E é claro, os reflexos desses movimentos, né? Industrialismo, eles não eram isolados, né? Eles se mantiveram, se expandiram até a época deles. Enfim, vamos dar uma olhada em alguns exemplos. Então eu coloquei aqui. Vou começar pelo Eliot, né? Que como eu falei para vocês, eu lembro muito dessa questão, dessa imagem da Terra Desolada por conta do poema dele, o Wasteland, de 1922. Então, nessa coleção de poemas, se eu não me engano, vem também esse aqui, o The Love Song of J. Alfred Prufrock. Esses dois poemas aqui, eles vão estar bem marcadinhos por essa imagem da desolação interna e externa. Na Irlanda, nós temos o James Joyce, que ele escreveu Dubliners, de novo, ali na beiradinha do início da Primeira Guerra. Claro, Dubliners, os contos de Dubliners, eles não foram escritos todos em 1914. Se eu não me engano, ele começou a escrever, ele demorou mais de 10 anos para escrever toda a coleção de contos. Mas eles têm algo em comum, os contos do Joyce, do Dubliners, dublinenses em português, têm algo em comum. Eles são marcados por essa noção de paralisia, tá tudo muito parado, ninguém consegue se mexer, sabe? As pessoas não conseguem sair da onde estão, assim. O ambiente também parece essa estagnação. Parece tanto uma crítica, em meio, ao meu ver, uma crítica a tudo que estava ocorrendo, estava tudo muito rápido, mas parece que em Dubliners a gente tem essa estagnação, que pode ser causada por conta de muitas mudanças, por medo, por incerteza. Cada conto vai ter um motivo específico para essa estagnação, para essa paralisia. É uma palavra bastante usada, principalmente no primeiro conto do Joyce, do Dubliners. Então nós temos o Joyce também, nesse exemplo da Terra Desolada, na desolação interna, principalmente. Temos também, a gente não pode deixar de fora, a Virginia Woolf, e eu trago aqui dois romances dela, que isso pode ficar bem marcado, que fica bem marcado, tanto o To the Lighthouse, que foi publicado em 27, e o Mrs. Dalloway, em 1925, que a gente tem bastante exemplos desse sentimento de deslocamento, de fragmentação causado pela guerra. A gente vai ver mais pra frente alguns exemplos usando Mrs. Dalloway to the Lighthouse. E é claro, não podia deixar de fora o Tolkien. Claro, desses 4 aqui, o Tolkien é aquele que vai escrever fantasia. Não que o Joyce não escreva coisas parecidas, né? Joyce ele tá mais pro modernismo, mas ele escreve coisas um tanto épicas, se a gente for pensar no Ulysses e no Finnegan's Wake. Mas fantasia em si, propriamente dita, é responsável aqui o Sr. Tolkien, com o Hobbit em 37 e o Senhor dos Anéis em 54 e 55. Vamos dar uma olhada nos exemplos, então. Começando pelo Eliot. Aqui eu trouxe 2 trechos do Love Song of J. Alfred Prufrock, que marcam essa desolação externa e interna. Então, gostaria de ler aqui com vocês. Me perdoem, porque eu não sou bom em recitar poesia, mas vamos lá. Let us go through certain half-deserted streets, the muttering retreats of restless nights in one-night cheap hotels, and sawdust restaurants with oyster shells. Streets that follow like a tedious argument of insidious intent to lead you to an overwhelming question. Essa aqui é um trecho da primeira estrofe do poema, que termina com essas reticências. To lead you to an overwhelming question. Seguindo em frente nesse poema, vocês não... A gente pensa que ele vai dizer qual que é essa overwhelming question. Ele não diz. Ele pede. Não pergunte. Do not ask. Então aqui a gente já tem
alguns exemplos bem da desolação externa, né? Half-deserted streets, essas ruas já um tanto desertas. Esses restaurantes, sawdust restaurants, que não parecem ser restaurantes muito bons, parecem um restaurante já um tanto acabado. Streets that follow like a tedious argument, ruas tediosas. Então a gente tem essa noção da terra estar, do local estar um pouco triste, deserto, solitário. Então as pessoas com a guerra não estão mais nas ruas, elas estão em suas casas, estão em algum local. Não estão juntas, estão cada uma em um canto. E depois nós temos esse trechinho aqui que fala um pouco da desolação interna, que é o final do poema, que diz o seguinte: We have lingered in the chambers of the sea, by seagulls wreathed with seaweed red and brown, till human voices wakes us and we drown. É interessante pensar que o ser humano aqui, ele parece que ele está adormecido, como ele diz ali. We have lingered in the chambers of the sea. A gente está debaixo d'água, adormecidos, num estado um estado catatônico, isolados. Então, quando essas vozes humanas nos acordam, nós não acordamos, nós afundamos. Então, nós estamos sozinhos e se alguém tenta fazer contato, nós afundamos e provavelmente morremos. Então, a gente tem aqui no Eliot exemplos da desolação externa e interna. O Wasteland traz isso também, mas o Wasteland ele é um tanto mais complicado. Então, eu aconselho que quem quiser ler o Wasteland, leia, mas se prepare que é um texto bem denso, ele traz muitas referências. Aconselho ler o Wasteland com aquelas versões anotadas, porque ele é muito fácil da gente se perder naquele poema. O Prufrock é um tanto mais simples, faz alusões também a coisas de diversas épocas, mas a gente ainda consegue ler ele sem anotações, sem souber do que ele está falando ali, né? O que é essa desolação. Então, aqui está o exemplo do Eliot. Vamos para o próximo, então. Então, aqui agora eu trouxe um trechinho do Mrs. Dalloway, da Woolf. Então, que diz o seguinte: This late age of the world's experience had bred in them all men and women, a well of tears and sorrows, courage and endurance, perfectly upright and stoical bearing. Então, esses acontecimentos, aqui lê-se a guerra principalmente, e os efeitos, eles nos deixaram de uma forma tão triste que nós temos dentro de nós esse poço de lágrimas e de tristeza, de pesar. Mas também, de certa forma, coragem e endurance, resiliência, não é bem resiliência, mas algo parecido, que fica bem marcado ali, né? Então a guerra traz essa tristeza pra gente, a gente tem isso no Mrs. Dalloway. Já no To the Lighthouse, é importante lembrar, nós temos essa primeira cena mas essa primeira parte do To the Lighthouse, que o pessoal está num jantar, numa casa de campo, se não me engano. Daí nós temos um interlúdio, um tanto mais curto, que é uma coisa mais psicodélica, assim, para quando chegar na terceira parte, tem essa moça, esqueci o nome dela agora, ela acorda no que ela imagina ser a noite depois desse jantar, mas que na verdade não é. É uma quantidade de anos depois daquele jantar.
Se eu não me engano, a primeira parte é antes da guerra e a terceira parte é depois da guerra. Então, a descrição da casa que ela se encontra ali na terceira parte, vocês peguem a imagem das janelas que estão abertas, estão batendo, a casa um pouco, um tanto em decadência, bastante pó, esse cheiro de mofo que ela descreve ali. Então, e ela tá ali, naquela casa desolada, aquela casa decadente, no pós-guerra. Que tudo parecia um sonho, né? Se ela acorda daquilo que estava tudo bem, lá na primeira parte do jantar, quando ela acorda, ela está em meio a esse local triste e decadente. Então nós temos esses exemplos com a UFO. Claro, não são só esses, eu trouxe esses dois aqui, porque são os que eu me lembrei, tá? Mas com certeza, se vocês gostam da UFO, vocês conhecem mais da UFO, vocês vão conseguir ver essa imagem da Terra desolada e da desolação interna e externa. Mais um, então. Tolkien, é claro, eu trouxe dois exemplos aqui do Hobbit. No Tolkien, como a gente está falando da fantasia, nós temos uma resposta um pouco diferente. A desolação está lá, mas os personagens respondem diferente. Os personagens agem. Na UFO, os personagens ficam paralisados, eles não conseguem se mexer, não conseguem fazer algo a respeito daquilo. Mesma coisa na poesia do Eliot. O pessoal está paralisado, lembrando a paralisia lá do James Joyce, no Dubliners. Então, dois trechinhos lá já pro final do Hobbit. Que capítulo é esse? É quando eles estão chegando lá na montanha. Então, que o narrador diz o seguinte: sabiam que estavam se aproximando do final de sua viagem, e que esse final poderia ser terrível. A região ao redor tornava-se desolada e vazia, apesar de outrora, conforme Thorin lhes dissera, ter sido verde e bela. Havia pouca grama, em pouco tempo não se via nem arbusto nem árvore, apenas troncos quebrados e enegrecidos, que lembravam outros, desaparecidos muito tempo atrás. Haviam chegado à desolação do dragão. Haviam chegado ao final do ano. Então eles seguem descrevendo o local, então eles começam a descrever o que eles veem. Eles conseguem, depois de um tempo de caminhada, eles veem a entrada da montanha, e dela brotavam as águas do rio corrente. E dali saía também vapor e fumaça escura. Nada se movia naquela desolação, exceto o vapor e a água, e, de vez em quando, um corvo negro e agourento. O único som que se ouvia era o som da água batendo nas pedras, e de vez em quando o crustar rouco de uma ave. Balin arrepiou-se. Aqui a gente tem bem marcado, né, esse contraste do antes, digamos assim, falando em termos alegóricos. Lembrando que o Tolkien não gostava de alegoria, né? Então, não, isso aqui não é uma alegoria, mas a gente consegue notar. O antes da guerra, antes da Revolução Industrial ali, tudo verde, tudo bonito. E agora desolado, agora triste, essa terra que te traz mau agouro, que te dá medo, que tu não sabe o que fazer, onde as coisas estão paradas, paralisadas. A única coisa que continuou correndo foi a água. O curso do rio não parou. Então a gente tem essa desolação do Tolkien também, a paisagem está destruída, e essa paisagem afeta as personagens. No entanto, lembrando que os personagens do Tolkien estão sempre em grupos. Existe um grupo bem grande na comitiva do Thorin. Eles estão juntos, e apesar de bater aquela falta de esperança, eles se mantêm firmes. Eles sabem que o final da jornada deles pode ser terrível, pode ser que eles não retornem, mas eles acreditam, eles se unem e seguem em frente. Então, essa é uma diferença bem marcada na questão de como
essa desolação externa e interna é encarada na literatura do Tolkien, e posso dizer também na do Lewis, de alguns outros escritores de fantasia, como essa desolação é encarada. Então a gente tem, na fantasia, o pessoal conseguindo se unir e resistir às dificuldades e lutar contra esse sentimento de desespero, caos e fragmentação, e ir atrás de uma solução. Já no modernismo, na escrita modernista, isso é um pouco mais difícil, porque o ser humano está ali paralisado, fragmentado e isolado. Então, depois dos exemplos, então, eu gostaria de focar um pouco na crítica, porque é interessante pensar que o que a gente estuda na faculdade, em grande parte, quando a gente chega no século XX, é o modernismo. A gente não tem, em grande parte, nada de literatura de fantasia. Quando tem uma cadeira só e é passado por cima, e é importante a gente pensar o porquê que isso acontece. E para pensar nisso, eu trouxe esse outro escritor aqui, o Tom Shippey. Ele escreve bastante sobre a obra do Tolkien. É uma obra do início do século, claro, isso aqui é a segunda edição, se eu não me engano. O nome desse livro, se eu não me engano, é J.R.R. Tolkien, The Author of the Century. Que ele explicou por que o Tolkien deve ser considerado o escritor do século XX. Dá para conseguir online também, mas quem quiser um exemplar, ele não é tão caro assim quanto o da Nicolai que eu falei antes. Ele fica um pouco mais acessível quem quiser. Mas claro, isso é um livro para quem quiser estudar Tolkien, gente. Como vocês têm outros objetivos, que podem não ser esse, mas eu deixo aqui a dica de quem quiser seguir estudando a fantasia, especificamente do Tolkien mais a fundo. Esse é um livro bem interessante. Então, falando um pouco da crítica, o Shippey diz que esse pessoal da fantasia, o Tolkien, o Orwell, que já escreve uma distopia ali, o William Golding e o H.G. Wells, eles sofriam de uma doença literária. Então, tanto O Senhor dos Anéis, quanto 1984, O Senhor das Moscas e A Guerra dos Mundos, desses escritores, são literaturas de escritores doentes. Mas qual é essa doença? O Shippey diz: uma explicação pronta para esse fenômeno é, claro, que ele representa um tipo de doença literárias, cujos que sofrem, os milhões de leitores de fantasia, devem ser... a gente deve sentir pena deles, a gente deve rir deles. E eles devem ser trazidos de volta, reabilitados para esse gosto literário apropriado, que seria a literatura modernista. Essa doença era o escapismo. O escapismo que, ao ver dos críticos da época, era o que estava acontecendo quando quem escrevia fantasia e quem lia fantasia queria escapar da realidade, fugir da realidade. E foi uma literatura, e é uma literatura um tanto estigmatizada, uma literatura marginal, da margem, sem ser marginal, né, segunda sem ser secundária, que foi um tanto estigmatizada, e ainda é, logicamente. O que acontece, isso de novo ao meu ver, e o Tolkien vai falar disso também, lá quando a gente for ver, a gente vai ver mais pra frente, o que ele tem a dizer sobre a fantasia e sobre o escapismo. Ao meu ver, esse escapismo não é simplesmente uma fuga da realidade, mas sim uma forma da gente a gente conseguir se colocar fora de onde a gente está no momento, digamos, um momento de crise, de dificuldade e de dor, de caos, de fragmentação. A gente consegue se
se retirar desse momento e enxergar mais à frente. Então, quando eu consigo me desvincular daquele contexto de dificuldade, eu consigo enxergar além da dificuldade, eu consigo ver perspectiva. É aquilo, quando a gente está com um problema, dificilmente a gente consegue ver a solução. Muitas vezes a gente se deprime, fica, meu Deus, o que eu vou fazer? Como é que eu vou sair dessa? Não tem solução, a gente se desespera. No entanto, se a gente consegue dar um passo para fora dessa bolha que a gente está, nesse problema, a gente consegue ver fora dela. A gente consegue ver além. E vendo além, a gente começa a ver perspectiva, esperança, que as coisas podem melhorar. Então, dando um passo para fora da bolha, a gente vê mais além, a gente vê perspectiva, a gente vê esperança, e muitas vezes a gente vê uma solução e a gente já não se desespera mais. Ou se desespera, não se desespera tanto. E a gente consegue se mover, a gente não fica mais paralisado. A gente consegue se movimentar, trabalhar a fim de encontrar uma solução e seguir em frente. Então, a crítica acreditava que isso era uma doença e que todo mundo tinha que ler. Todo mundo que lia fantasia estava doente, as pessoas precisavam ter pena, e essas pessoas precisavam ser reabilitadas a fim de voltar a ler a literatura decente, que era a literatura modernista. Para terminar, então, só mais um trechinho da Nicolai, que ela vai falar como funcionam essas respostas literárias, que no início do vídeo eu falei que a gente ia falar dessas respostas literárias aos dias sombrios do século XX. E ela diz o seguinte, que eu não vou fazer uma tradução literal, tá, gente? Eu só vou passar por cima, porque muita coisa aqui a gente acaba perdendo quando traduz. Então, quando o pessoal do século XX foi responder essas mudanças de cenário do mundo ocidental, eles e elas olharam para o passado por diversos motivos. Alguns fizeram isso para trazer de volta alguns valores que eles acreditavam tinham se perdido no presente. Alguns também faziam isso para conseguir reconstruir a ordem e o sentido onde eles percebiam que tinha caos e randomness. Então é aquilo, né? Se eles olham para fora, pode ser do passado para o futuro, vê onde é que eles erraram e conseguem reconstruir as coisas para o futuro. Usar esses resquícios do passado para criar um todo onde eles percebiam fragmentação. E, por último, mas não menos importante, para ajudá-los a recuperar esse sentido de empatia humana que é necessário, de acordo com a Nicolai, para construir uma comunidade capaz de afirmar e sustentar vida. Assim, fazendo com que a existência de cada ser, de cada indivíduo tenha significado, que não seja uma coisa fragmentada ou random. Então, é claro, ela vai dizer que apesar de eles terem, tanto Tolkien quanto os modernistas, eles compartilharem muitos das mesmas preocupações pelo mundo na época deles, eles divergiam um tanto, principalmente na possibilidade de esperança que as construções imaginativas deles ofereciam para a posteridade. Então, o trabalho do Tolkien, e aqui eu falo no geral, principalmente a mitologia da Terra-média, o Silmarillion, o Hobbit, o Senhor dos Anéis, ela se preocupa com a realidade da condição humana e ela oferece, de acordo com a Nicolai, os alicerces
sobre os quais a comunidade humana se estabelece. Então, a literatura de fantasia, que é o caso do Tolkien aqui, ela diverge um pouco da literatura modernista, porque ela oferece esperança, tá? Essa construção imaginativa da fantasia, ela oferece esperança, que a gente consegue ver que ainda é possível sair daquilo. A literatura modernista, ela está muito focada no dano, no que foi causado, e ela não chega a trazer soluções. Claro, a função da literatura não é trazer especificamente soluções, mas muitas vezes vai ser isso, algumas vezes não. Tá? Mas o modernista naquela época está preocupado com isso, com, dentre outras coisas, claro, em focar no dano e nesse momento de dor que a gente se recolhe para dentro de nós mesmos e não conseguimos seguir em frente. Tolkien tinha essa preocupação também, que o mundo estava doente, mas ele acreditava que algo podia ser feito. Muitas vezes não na época dele, mas a obra dele serviria bastante para a posteridade. Quem sabe o pessoal vê que a gente não pode seguir o mesmo caminho que foi seguido no passado, não cometer os mesmos erros. Então, o Tolkien vai tratar desses alicerces. A obra do Tolkien vai lidar muito com esses valores que alicerçam os princípios e a comunidade humana. A gente vai dar uma olhada nesses valores no próximo vídeo, quando a gente for tratar das virtudes teológicas, que a gente já viu em aula, junto com as virtudes clássicas, e como elas se aplicam na obra do Tolkien. Ok, pessoal? Então, obrigado pela paciência, espero ter sido claro, espero que o vídeo ajude, qualquer dúvida vocês podem avisar, ok?